Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Essa aula que eu estarei gravando se trata da revisão do projeto de comunicação no mundo do trabalho, no qual nós terminamos essa semana este projeto. Então, após essa aula, vai ser liberado para vocês uma avaliação final. Eu separei, então, os temas que foi trabalhado ao longo dessas semanas, foram ao todo 9 temas, e um dos principais ali, os primeiros temas, para a gente entender do que se tratava a comunicação no mundo do trabalho, a gente falou sobre a comunicação organizacional ou empresarial. E o que que é? A comunicação empresarial ou organizacional é uma estratégia de planejamento usado pelas empresas com o objetivo de melhorar sua imagem e os seus resultados obtidos. E a primeira vez que se falou sobre comunicação organizacional e a primeira vez, de fato, que se fez, se realizou, foi no século XX, em 1906, através do jornalista Ivy Lee. Ele trabalhou a imagem pessoal de John Rockefeller. Ele era um empresário bastante... tinha uma fama não tão boa, podemos dizer. Ele era tido como um patrão ali, podemos dizer, carrasco. E John Rockefeller, ele mudou a imagem dele através do jornalista Ivy Lee, que trabalhou a sua imagem pessoal através de ações de filantropia, e mudou drasticamente ali a imagem de John Rockefeller perante a opinião pública. Falamos também sobre a comunicação como diferencial competitivo. A gente viu que a comunicação, de fato, ela é essencial aos relacionamentos da empresa, e do ponto de vista externo, a comunicação ela é vantajosa para fortalecer a relação da empresa com seu público-alvo, com seu cliente, com seus fornecedores. E do ponto de vista interno, a comunicação ela é grande aliada da empresa para alcançar os objetivos pessoais ali daquela organização. Foi falado também sobre o processo de comunicação nas organizações, que existe tudo uma hierarquia, né, ali dentro da empresa. Existe a comunicação horizontal ou lateral, que desenvolve com membros do mesmo grupo. Então, quando você tem uma comunicação com alguém que está ali no seu setor, que é da mesma patente sua, é uma comunicação horizontal ou lateral. Comunicação descendente já é uma comunicação de cima para baixo. Então, é a comunicação de uma chefia para com seu funcionário. E a comunicação ascendente já é do funcionário para com a chefia. E qual que é o benefício dessas comunicação, né? Comunicação ascendente. A gente viu ali que é usada essa comunicação do funcionário para com a chefia para sugerir melhorias, fazer relatório, relatar queixas. E a comunicação já descendente de uma chefia para com seu funcionário tem o objetivo ali de instruir o trabalho do funcionário, adotar novas práticas, procedimentos, medidas e aplicar feedback para com o funcionário. Também falamos sobre alguns meios de comunicação dentro da organização, que existe ali dentro da empresa outros meios de comunicação, como redes sociais, murais e quadros de aviso, sites institucionais da própria empresa, reuniões de departamento, são alguns meios de comunicação ali dentro. Foi falado sobre a habilidade de se comunicar. Antes de nos comunicarmos, precisamos criar o objetivo e perceber a credibilidade que os receptores depositam no que é dito. Então, as habilidades de comunicação se tornam importantes quando pensamos no crescimento da empresa e de seus colaboradores. Falamos também sobre, eu sugeri algumas práticas para vocês ter a habilidade de se comunicar, como focar a atenção da organização na essência da vitória, motivar as pessoas, sustentar o entusiasmo, algumas das habilidades que a empresa adota para poder o funcionário ele ser motivado, ele ter um crescimento ali e ajudar a empresa a crescer, né? Porque a empresa, como a gente viu aqui no slide até anterior, né? Do ponto de vista interno, a comunicação, ela é boa para poder alcançar o objetivo pessoal da empresa. Então, através da comunicação interna, a empresa ela trabalha isso no funcionário, trabalha motivar as pessoas, motivar a organização, focar a atenção. Falamos sobre os canais de comunicação interna, que já é algo bastante conhecido por vocês. Então, ali dentro da empresa existem vários canais de comunicação dentro da empresa interna. Existe o e-mail, correio de voz, webconferências, redes sociais, tem o fax, que já é antigo, tem a comunicação interna, que
que é a comunicação boca a boca, podemos dizer assim, né? E comunicação externa, que é com o público externo, que é com as parcerias, com os clientes, com os fornecedores. Já a comunicação interna é a comunicação entre os funcionários. Elementos da comunicação. Também vimos aí, para que haja uma comunicação, precisa ter os elementos da comunicação, os elementos básicos, que são os principais, e os elementos específicos. E quais são os elementos principais? Emissor, remetente, que a gente já sabe, mensagem, receptor, destinatários. Já os elementos específicos são os canais, por meio de qual aquela fala, aquela frase está sendo representada. Também tem os códigos e os contextos. E falamos ali que a comunicação ela só é efetivamente realizada quando houver decodificação, ou seja, a compreensão por parte do interlocutor. Então, o ruído, né, a gente falou sobre o ruído, a forma como a gente deve evitar os ruídos, né, porque no meio de uma comunicação pode haver um mal-entendido, uma fala mal falada, ou mesmo um ruído em si, né, ali quando você trabalha, por exemplo, numa empresa de telemarketing, muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Então, acaba tendo ruídos, às vezes a comunicação ela acaba não sendo tão efetiva, então precisa ser bastante atencioso, prestar bastante atenção no trabalho para que não ocorram esses ruídos. Foi falar também os tipos de linguagem que circula pelo mundo no ambiente empresarial, tem a linguagem verbal, que ela é expressa através de cartas, panfletos, revistas, fax, e-mail, etc., e na forma oral, propriamente dita, eu, inclusive, estou passando a informação através da linguagem verbal. Tem a linguagem auditiva, sem necessariamente ter a fala, mas só através da audição, você ouvir ali a conversa, uma reunião, entrevista, conferência, você já entende, né, do que se trata. Tem a linguagem visual, através da pintura, fotografia, desenho, mapas, gráficos, diploma, certificado, você já entende, subentende do que se trata aquela linguagem, aquele receptor, aquela pessoa quer te passar. E aí, por fim, falamos sobre a comunicação interpessoal. Foi dito ali que precisamos dominar a linguagem corporal, que isso é muito importante, ter confiança, melhorar nosso vocabulário, são alguns domínios aí necessários para obtermos uma boa comunicação interpessoal. Também foi dito sobre a comunicação assertiva, está ali vinculada à comunicação interpessoal. Para a gente ter uma comunicação efetiva, assertiva, a gente precisa ter o filtro de Sócrates, lembra ali da verdade, bondade e utilidade? O que eu vou dizer de fato é verdadeiro? É bom? Será útil para quem vai receber essa informação? Esse é o filtro de Sócrates. Nós falamos aí sobre isso na penúltima aula, sobre o mau uso da comunicação. Então, finalizamos aí, certo? E é isso, então. Fui bastante, assim, rápida, até mesmo porque são 9 aulas, né? E vai ficar disponível esse material didático, que é o PDF dessa aula, no qual vocês vão estar consultando para realizar, então, a avaliação final, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem acerca da avaliação dessa aula, estarei ali à disposição no Google Class. Até a próxima.